Atenção, emissoras do Jornal Ciências para o top de 5 segundos. Boa tarde. Boa tarde. Estamos começando mais um Jornal Ciências, o jornal que te deixa mais informado sobre as notícias do Brasil e do mundo. E hoje vamos explicar um pouco mais sobre métodos contraceptivos e aborto. Muitos não sabem o que são métodos contraceptivos e iremos explicar um pouco mais sobre isso. Métodos contraceptivos são dispositivos ou medicamentos para prevenir a gravidez. E vamos entender um pouco mais sobre métodos contraceptivos com a repórter Cassiane, que está ao vivo na farmácia São Judas Tadeu. Boa tarde, Cassiane. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Joyce. Estou aqui na farmácia São Judas Tadeu para fazer algumas perguntas ao farmacêutico Nilo. Boa tarde. Boa tarde. O que são os métodos contraceptivos e o que eles previnem? Eles previnem a gravidez e são métodos muito usados hoje e tem também muita contraindicação. O que você acha das mulheres hoje em dia utilizarem tanto esses métodos? É uma saída, né, para o momento atual, mas a gente recomenda sempre que procure médico para ser feito com orientação do médico, do profissional. Quais são os principais métodos utilizados pelas mulheres? São as pílulas, são os injetáveis e então também os preservativos. Como o anticoncepcional age no corpo da mulher? Ele pode agir de várias maneiras, e, inclusive uma das preocupações, né, que a gente precisa ter é de ser feito sempre com orientação do médico. Tá? E você é contra ou a favor do aborto? Radicalmente contra, Por quê? porque eu sou a favor da vida. De volta ao estúdio Jornal Ciências. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias quentinhas para você.
Aborto é um ato que vem crescendo cada vez mais em nossa sociedade. Muitos ainda perguntam, o que é o aborto? Aborto é uma interrupção da gravidez. É a remoção ou expulsão de um embrião ou feto do útero. E agora vamos assistir a reportagem completa com o repórter Thaís Rizal. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Joyce. Estamos aqui diretamente ao vivo da casa da doutora Ana Cláudia, onde estaremos conversando um pouco sobre o assunto. Boa tarde, doutora. Boa tarde a todos. Bom, a senhora nos poderia explicar um pouco sobre o aborto? O aborto se resume à morte de uma criança ainda no ventre de sua mãe e pode ser produzido desde o momento da fecundação, união do óvulo ao espermatozoide, ao nascimento prévio. Quais são os principais tipos do aborto? Aborto espontâneo é quando a gravidez é interrompida e não é da vontade própria da mulher. Aborto induzido é quando é usado para interromper a gravidez. E aborto ilegal é quando a mulher aborta em clínicas clandestinas ilegalmente. E também temos as complicações do aborto, que podem causar hemorragias e evacuações incompletas. Quais são os riscos do aborto na adolescência? Como eu tinha dito anteriormente, é muito perigoso o aborto legal. Mesmo sendo feitos nos hospitais, podem trazer muitos riscos ao adolescente. E temos os riscos: hemorragia, perfuração do útero, infertilidade e infecções, e podem entrar até em coma. Doutora, o aborto é liberado no Brasil? Sim, ele é liberado. Em quais casos? Em casos de bebês anencéfalos, sem cérebro, em casos de estupro e em casos que haja riscos da morte da mãe. Deixe um recado para os nossos ouvintes adolescentes sobre o aborto, doutora. Eu, em qualquer caso, não recomendo o aborto. Você, jovem adolescente que engravidou em hipótese alguma, nunca pense em abortar, pois isso poderá te prejudicar muito no seu futuro. Muito obrigada pela sua entrevista, tenha uma ótima tarde. Voltamos agora ao estúdio Jornal Ciências. E agora vamos falar com o repórter Davi Guedes, que estará entrevistando o pastor e buscando saber a opinião da igreja sobre o aborto. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Joyce. Estamos aqui diretamente com o presbítero da Assembleia de Deus, Samuel, onde estaremos fazendo algumas perguntas a ele em relação ao aborto. Samuel, estamos fazendo uma pesquisa sobre o aborto e já entrevistamos vários tipos de pessoas para saber a opinião de cada um. E gostaria de saber qual é a sua opinião e qual é a relação da igreja em relação ao aborto. A igreja ela é totalmente contra o aborto. Por quê? Porque a Bíblia, que é o nosso manual de regra de fé e conduta, ela afirma muito bem, no livro de Êxodo, onde fala dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 13, está dizendo assim, não matarás. E Êxodo capítulo 23, versículo 7, também está deixando bem claro, não matarás o inocente. E uma criança, ela é inocente, ela não sabe de nada, então não pode se... Deus é quem deu a vida, só Ele é que tem o direito de tirá-la. E também nós vemos que Salmo 139, versículos 13, vou ler aqui que fica mais fácil. Salmo 139, versículo 13 ao versículo 16, que é um salmo do salmista Davi, ele está dizendo: pois possuíste o meu interior, entreteste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu ventre todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Ainda tem várias outras referências que a gente pode falar aqui de um homem que foi chamado por Deus, que foi o profeta Jeremias, do capítulo 1, do versículo 5, está dizendo, eu estou falando da Bíblia, porque a Bíblia é o livro dos livros, e como eu já disse, é o nosso manual de regra de fé e conduta, é a palavra de Deus para as nossas vidas. Está escrito aqui no versículo 5, capítulo 1 do profeta Jeremias: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Então é Deus que está dizendo, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre,
te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, está falando aqui do Jeremias. Antes dele ser formado no ventre, Deus já conhecia ele. Por isso que a igreja é totalmente contra o aborto. O apóstolo Paulo também, ele fala que ele foi chamado, no ventre da mãe dele ele foi chamado. Então, é uma criança, a partir do momento que ela é gerada ali no ventre, já é uma vida e é um inocente. Então, a gente não pode matar vida nenhuma, que Deus é que tem o direito de tirar a vida, foi Ele que deu. Ele soprou nas narinas do ser humano para criar o homem, como diz a Bíblia. E é uma coisa muito interessante o que Deus fez, porque os animais ele foi criando assim, e o homem ele criou a sua imagem e semelhança. Por que nós vamos destruir então o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus? Sim, Samuel. Samuel, e no caso de estupro ou o caso de risco da morte da mãe, a igreja também é contra? Somos contra também, porque em caso de estupro, a mãe está grávida, ela vai ter o seu filho e a criança vai nascer e vai ter que dar um jeito. Tem a sociedade, tem a igreja que pode estar amparando a mãe para ajudar a criar a criança. Não vai matar uma criança inocente que não teve culpa por causa das pessoas que estupraram a sua mãe. Em caso de risco de vida, os médicos têm que fazer o possível para salvar os dois. No caso aqui, risco de morte da mãe, os médicos, como eu disse, os médicos vão fazer o possível. Se no último caso não tiver jeito, vai ter que tirar a criança, como as leis mesmo falam, que se tiver em risco tem que tirar a criança para a mãe sobreviver. Agora, em caso de estupro, a gente também é contra, porque aí a criança vai nascer e vai dar um jeito de criar a criança, ensinar a criança no caminho certo. Sim. Samuel, muito obrigado pela sua entrevista. Voltamos agora ao estúdio Jornal Ciências. Nosso repórter Marrone Matias está agora de frente com uma jovem que cometeu aborto. Vamos saber sobre esse momento trágico da vida dessa menina. Boa tarde, Aline. Boa tarde, Joyce. Estamos aqui ao vivo na casa de uma jovem que cometeu aborto e vamos fazer algumas perguntas para ela. Boa tarde. Boa tarde. Com quantos anos você cometeu aborto? Com 14 anos. O que levou você a cometer o aborto? Medo de meus pais descobrirem. Como você abortou? Tomei a pílula negra. Você se arrepende disso? Sim. Se fosse hoje, você faria a mesma coisa? Não. Por quê? Porque só de imaginar mais uma vida sendo perdida, me arrependo muito. Muito obrigado pela sua entrevista. Voltamos ao estúdio Jornal Ciências. Obrigada, Marrone. Bem, é verdade. Muitas jovens estão abortando e, na maioria das vezes, muitas delas estão se arrependendo. Isso é muito triste, pois está acontecendo cada vez mais em nossa sociedade. E, na maioria das vezes, são jovens de 13 a 16 anos que cometem um aborto. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos.